Capítulo 24. A carta da senhorita Bingley chegou e pôs um ponto final nas dúvidas. Já o primeiro parágrafo transmitia a certeza de estarem estabelecidos em Londres por todo o inverno e concluía dizendo que o irmão lamentava não ter tido tempo de se despedir dos amigos de Hertfordshire antes de deixar a região. Toda a esperança estava perdida, completamente perdida. E quando Jane conseguiu prosseguir na leitura da carta, pouco encontrou, salvo o proclamado afeto da autora, o que não era de muito consolo. A maior parte da carta consistia em elogios à senhorita Darcy. Insistia novamente nos atrativos dela, e Caroline se gabava de sua crescente intimidade e se arriscava a prever que os desejos revelados na carta anterior se tornariam realidade. Escrevia também com muito prazer sobre o fato de o irmão estar residindo na casa do Sr. Darcy, e mencionava com êxtase alguns planos deste último acerca de um novo mobiliário. Elizabeth, a quem Jane logo comunicou o principal disso tudo, ouviu em silêncio, mas indignada. Seu coração estava dividido entre a preocupação com a irmã e a mágoa com todos os outros. Não deu crédito à afirmação de Caroline de que o irmão dela estivesse apaixonado pela senhorita Darcy. Continuava a não ter dúvida sobre o amor dele por Jane, e como sempre estivera propensa a gostar dele, não podia pensar sem irritação e até desprezo nessa inconstância de temperamento, nessa falta de autodeterminação, que agora o tornava escravo da astúcia de seus mais próximos e o levava a sacrificar sua própria felicidade ao capricho das inclinações deles. Se sua própria felicidade, porém, fosse o único sacrifício, ele teria o direito de dispor dela da maneira que julgasse mais conveniente. Mas sua irmã estava envolvida naquilo, como julgava que ele mesmo estivesse ciente. Era um assunto, em suma, para se refletir longamente, embora em vão. Não conseguia pensar em mais nada. No entanto, quer o amor de Bingley tivesse acabado ou sido destruído pela intromissão dos amigos, quer tivesse ele consciência do amor de Jane ou isso tivesse escapado à sua observação, fosse qual fosse enfim o caso, embora sua opinião sobre ele fosse substancialmente afetada pela diferença, a situação da irmã continuava a mesma, sua paz igualmente ferida. Jane só ganhou coragem para falar de seus sentimentos com Elizabeth depois de 1 ou 2 dias. Mas, finalmente, quando a senhora Bennet as deixou sozinhas, depois de um acesso de raiva mais longo do que o de costume acerca de Netherfield e de seu dono, não pôde deixar de dizer: "Ah, se a querida mamãe tivesse maior domínio de si mesma! Ela não faz ideia do sofrimento que me causa com suas contínuas reflexões sobre ele. Mas não vou queixar-me. Isso não pode durar muito. Ele será esquecido e seremos todas como antes." Elizabeth olhou para a irmã com incrédula solicitude, mas nada disse. "Você duvida de mim", exclamou Jane, corando um pouco. "Na verdade, você não tem razão. Ele pode viver em minha memória como o homem mais encantador que conheço. Mas isso é tudo. Não tenho mais que esperar ou temer, e nada a censurar nele. Ai, graças a Deus, não tenho essa dor. Com um pouco de tempo, portanto, vou com certeza tentar dar a volta por cima." Com voz mais forte, logo acrescentou: "Ah, já tenho o consolo de que tudo não passou de um engano da minha imaginação, e não causei nenhuma mágoa a ninguém, a não ser a mim mesma." "Minha querida Jane", explicou Elizabeth, "você é boa demais. A sua doçura e o seu desinteresse são mesmo angélicos. Não sei o que lhe dizer. Sinto como se nunca lhe tivesse feito justiça ou amado você como merece." A senhorita Bennet negou com energia qualquer mérito extraordinário e rejeitou os elogios do caloroso afeto da irmã. "Não", disse Elizabeth, "isso não é justo. Você quer pensar que todos são respeitáveis e fica chocada quando falo mal de alguém. Eu só quero pensar que você é perfeita e você me contradiz. Não tenha medo de que eu exagere e abuse do seu privilégio da boa vontade universal. Não é preciso. Há poucas pessoas que eu amo de verdade, e menos pessoas ainda de que eu tenho boa opinião. Quanto mais conheço o mundo, mais me sinto insatisfeita com ele. E a cada dia se confirma a minha crença na incoerência de toda a personalidade humana, e na pouca confiança que podemos depositar na aparência de mérito ou de razão. Topei com 2 exemplos disso ultimamente. Um deles não quero nem comentar. O outro foi o casamento de Charlotte. É inexplicável em todos os aspectos. Minha querida Lizzie, não se entregue a esse tipo de sentimento. Isso vai acabar com a sua felicidade.
Você não leva suficientemente em conta a diferença entre situação e temperamento. Considere a respeitabilidade do Sr. Collins e o caráter firme e prudente de Charlotte. Lembre-se de que ela pertence a uma família numerosa, de que, quanto ao dinheiro, é um casamento muitíssimo desejável, e esteja disposta a acreditar, para o bem de todos, que talvez ela sinta alguma consideração e estima por nosso primo. Para agradar a você, eu estaria disposta a acreditar em quase tudo, disse Elizabeth. Mas ninguém mais poderia acreditar em algo assim, pois mesmo que eu estivesse convencida de que Charlotte sente algum amor por ele, eu teria de ter uma opinião ainda pior sobre a inteligência dela do que a que tenho agora sobre o seu coração. Jane, querida, o Sr. Collins é um homem presunçoso, pomposo, obtuso e idiota. Você sabe que é verdade, tanto quanto eu. E deve perceber, tanto quanto eu, que a mulher que se casar com ele não pode raciocinar corretamente. Não a defenda, mesmo que seja a Charlotte Lucas. Não mude em proveito de um único indivíduo o significado dos princípios da integridade. Nem tente convencer a si mesma ou a mim de que egoísmo é prudência e insensibilidade ao perigo é penhor de felicidade. Suas palavras são duras demais contra ambos, replicou Jane. E espero que você venha a se convencer disso ao vê-los felizes juntos. Mas basta. Você fez alusão a outra coisa também. Mencionou 2 casos. Eu entendo o que diz, mas lhe suplico, querida Lizzie, não me magoe pondo a culpa naquela pessoa e dizendo ter perdido a boa opinião que tinha dele. Não devemos ter tanta felicidade para nos considerarmos intencionalmente feridas. Não devemos esperar que um jovem ativo seja sempre tão cauteloso e circunspecto. Muitíssimas vezes, a nossa vaidade é que nos ilude. As mulheres julgam que a admiração signifique mais do que realmente significa. E os homens fazem de tudo para que assim seja, replicou Elizabeth. Fazem de propósito, não há como perdoá-los. Mas não posso crer que haja no mundo tantas coisas planejadas como algumas pessoas imaginam. Estou longe de acreditar que alguma parte da conduta do Sr. Bingley tenha sido planejada, disse Elizabeth. Mas sem ter a intenção de agir mal e de magoar os outros, pode haver erro e pode haver infelicidade. Irreflexão, falta de atenção aos sentimentos dos outros e falta de determinação já são o suficiente para isso. E você atribui isso tudo a alguma dessas coisas? Claro, a última delas. Mas, se insistir, vou desagradar você dizendo o que penso das pessoas de quem você gosta. Detenha-me enquanto é tempo. Você continua achando, então, que as irmãs dele o influenciam? Continuo. Elas e o amigo. Eu não posso acreditar. Por que tentariam influenciá-lo? Só podem querer a felicidade dele, e se ele me ama, nenhuma outra mulher pode fazê-lo feliz. Sua primeira premissa é falsa. Eles podem querer muitas coisas, além da felicidade dele. Podem querer que ele tenha mais dinheiro e influência. Podem querer que ele case com uma moça que tenha dinheiro, boas relações e orgulho. Sem dúvida nenhuma elas querem que ele escolha a senhorita Darcy, tornou Jane. Mas isso com as melhores das intenções do que as que você supõe. Conhecem-na há muito mais tempo do que a mim. Não é de admirar que gostem mais dela. Mas queiram elas o que quiserem, é muito improvável que se opusessem à escolha do irmão. Que irmã se acreditaria autorizada a fazer isso? A menos que houvesse algo realmente grave. Se acredita que ele gosta de mim, não tentariam separar-nos. Se o fizessem, não teriam sucesso. Supondo que ele me ama, você faz que todos ajam de modo antinatural e errado, e me deixa muito triste. Não me atormente com essa ideia. Eu não me envergonho de ter me enganado. Ou pelo menos é coisa pouca, não é nada em comparação com o que sentiria se pensasse mal dele ou das irmãs. Mas deixe-me ver tudo sob a melhor luz, sob a luz pela qual tudo se esclarece. Elizabeth não podia contrapor-se a tal desejo. E desse dia em diante, o nome do Sr. Bingley raramente foi mencionado entre elas. A Sra. Bennet continuava a admirar-se e se lamentar do fato de ele não voltar. E embora raramente se passasse um dia sem que Elizabeth lhe desse uma clara explicação, era muito pouco provável que algum dia ela visse aquilo com menor perplexidade. Sua irmã tentou convencê-la de algo em que ela mesma não acreditava, que as atenções dele para com Jane haviam sido fruto apenas de uma atração comum e transitória, que cessou quando deixou de vê-la, mas, embora reconhecesse a probabilidade daquilo, tinha de repetir a mesma história todos os dias.
O maior consolo da Sra. Bennet era que o Sr. Bingley devia estar de volta no verão. O Sr. Bennet encarou o problema de um ângulo diferente. Então, Lizzie, disse ele certo dia, a sua irmã parece ter tido um desgosto amoroso. Dou a ela os meus parabéns. Quando se aproximam do casamento, as mocinhas gostam de ter esse tipo de problema sentimental de vez em quando. Isso lhes dá o que pensar e lhes confere uma espécie de destaque em meio às amigas. Quando será a sua vez? Você não vai deixar que a Jane a deixe para trás por muito tempo. Agora é a sua vez. Há aqui em Meryton oficiais em número suficiente para decepcionar todas as moçoilas da região. Que seja Wickham o seu homem. Ele é um sujeito agradável e iria romper o namoro em grande estilo. Muito obrigada, papai, mas eu me contentaria com um homem menos agradável. Nem todas podemos esperar ter a boa sorte de Jane. É verdade, disse o Sr. Bennet. Mas é um consolo pensar que, se acontecer qualquer coisa desse tipo a você, sempre terá uma mãe carinhosa que saberá valorizar ao máximo a coisa. A companhia do Sr. Wickham foi de extrema utilidade para esconjurar a melancolia que os recentes acontecimentos haviam provocado em muitos membros da família de Longbourn. Elas o viam com frequência e às suas outras qualidades foi agora acrescentada a da franqueza absoluta. Tudo que Elizabeth já ouvira, as queixas dele contra o Sr. Darcy pelo que sofrera com ele, tudo isso era agora abertamente reconhecido e publicamente ostentado. E todos ficavam satisfeitos em ver o quanto sempre haviam antipatizado com o Sr. Darcy, mesmo antes de saberem algo sobre o caso. A senhorita Bennet era a única criatura a imaginar que pudesse haver alguma circunstância atenuante no caso, desconhecida da sociedade de Hertfordshire. Sua candura meiga e tranquila estava sempre disposta a concessões, e insistia sobre a possibilidade de haver engano, mas, por todos os demais, o Sr. Darcy era condenado como o pior dos homens. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.